Muita gente fala em controle de peso, preservando a saúde e evitando o famoso efeito sanfona. Esse processo sistêmico envolve uma série de diferentes fatores. E para que ele seja, efetivo, é fundamental que a estratégia envolva uma mudança de estilo de vida, atividades físicas regulares, E, claro, o acompanhamento de um nutricionista. Claro, né? Hoje a gente vai entender como colocar tudo isso em prática para ter uma qualidade de vida melhor. Quem está com a gente aqui no Notícias do Bem é a nutricionista funcional Tâmara Mesquita. A gente tentou falar com a Tâmara uns dias atrás aí a respeito desse assunto, mas ela estava em viagem, estava longe, a conexão não estava boa. Mas agora a Tâmara está de volta ao Brasil, né? Vai conversar com a gente aqui. Tâmara, seja bem-vinda de volta, né? Curtiu bastante a viagem, foi tudo bem, graças a Deus, não? Foi, graças a Deus, tudo certo. Hoje a conexão tá boa, então a gente não vai ter problema em conversar aqui sobre um assunto que é muito em alta, principalmente nesse início de ano. Tá certo. Tâmara, controle de peso é diferente de dieta, né? São coisas absolutamente distintas. Controle de peso é uma coisa para a vida e que tem a ver com saúde, né? Exatamente, a manutenção do peso. Eu sempre digo que iniciar uma dieta, emagrecer, é até mais fácil do que manter o peso, né? Porque todo mundo fica ali motivado para começar uma dieta nova, uma estratégia nova, mas na hora de manter que é o problema. Por que isso? Porque eu chamo algo que acontece muito, que é as armadilhas da dieta. Recebe um convite de um amigo, vamos comer fora, vamos no restaurante, tem um aniversário. Sempre tem uma ocasião que é relacionado ao quê? A se alimentar, a comer. E isso faz com que as pessoas tenham dificuldade nessa manutenção do peso. Uhum. E quando a gente pensa nisso, na manutenção do peso, no controle, a gente evita diversas doenças que, no nosso organismo ali, Tâmara? Exatamente. Essa manutenção do peso, ela vai tratar o quê? A prevenção. Algo que a gente fala tanto, na nutrição, principalmente funcional, que o alimento ele seja o seu maior remédio, o seu melhor remédio. Na alimentação, nos nutrientes, a gente tem condições de ter saúde mantendo o peso ideal. É claro que esse peso ideal, muita gente fala, qual que é o meu peso ideal, Tâmara? Pergunta, faz uma conta aí para eu saber meu peso ideal. Esse peso ideal, na verdade, ele é calculado de forma fidedigna, a gente sabendo a composição corporal. O que é isso? É sabendo quanto eu tenho de gordura, quanto eu tenho de massa magra. Porque tem muitas pessoas que são magras, assim, a gente olhando esteticamente ela é magra, porém ela tem um percentual aumentado de gordura. Aí que é o problema para minha saúde. Porque se eu tenho a gordura visceral, aquela gordura entre os órgãos, é isso que vai fazer com que eu estimule o meu corpo a gerar aí vários tipos de doenças. Então, na avaliação física dos meus pacientes, eu sempre incluo a bioimpedância, que é um exame que a gente faz para avaliar quanto ele tem de gordura, quanto ele tem de massa magra. Uhum. Agora, Tâmara, essa questão do efeito sanfona que a gente falou aqui no começo é aquele emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda por causa da dieta. Isso faz muito mal para o corpo, né? E outra questão, é verdade que o nosso corpo ele tem um registro de memória do nosso peso? Tipo assim, se a gente passar muito tempo com um peso, a gente não consegue baixar desse peso, é mais difícil, enfim, explique isso pra gente. Exatamente isso que acontece. O nosso corpo, ele acostuma com aquilo, com aqueles nutrientes que a gente está ingerindo. Então, por exemplo, se a pessoa ela está buscando emagrecimento, ela precisa ir mudando as fontes, o estímulo, tanto na alimentação quanto na atividade física. É como se o corpo ele entrasse no estágio de parar ali. Ele está acostumado sempre com o mesmo estímulo, ele funciona da mesma forma, as vias metabólicas, o metabolismo, ele já está acostumado a funcionar daquela maneira. Então, quando eu ingiro fontes diferentes de nutrientes, mudando aí a dieta, a composição da dieta, a estratégia alimentar,
eu dou um estímulo novo. Então, é como se o corpo ele tivesse que pensar para ele poder agir, para essas vias metabólicas funcionarem de forma diferente. Aí que vem o emagrecimento. E o que você disse, que o corpo, essa questão do efeito sanfona faz muito mal para o nosso organismo, isso é verdade. Por quê? Quando eu emagreço, engordo, emagrece, engordo, o que acontece? Os adipócitos, que são as células de gordura, eles mudam tanto a forma quanto o tamanho deles, né? Então é mais difícil a queima dessa gordura, porque se era uma célula pequena de gordura, num formato fácil de acontecer essa queima, ele vai aumentar e mudar a forma. Então muita gente fala, nossa, eu era tão acostumada a fazer uma dieta e emagreci em uma semana, eu ficava uma semana sem jantar e emagrecia. Hoje já não funciona assim. Por quê? Porque por causa dessa mudança dos adipócitos, dessas células de gordura. Ai, não tá de chorar. Tá tudo fácil aí. Dá um aperto aqui, né, no peito, quando a gente escuta isso, essa realidade, né? A gente vai envelhecendo. Sim, dá um choque de realidade, né? É um choque de realidade. Esse negócio que você falou é interessante. O que a idade tem a ver com isso, né? Por que isso influencia tanto, hein, Tâmara? Não sei se você ia perguntar isso aí, mas como eu tô ficando velho, eu tô interessado nessa coisa. Tudo que fala de idade, eu tô interessado agora. A questão da idade, ela está relacionada à questão hormonal. Então, com o passar do tempo, o que acontece? A tendência é que a gente perca massa magra, por isso que é importante sempre fazer exercícios físicos que estimulem esse ganho de massa magra. A massa magra, né? O nosso tecido lá da massa magra, ele faz comunicação com o cérebro e isso ajuda na questão da locomoção, questão hormonal. Então, se eu tenho uma baixa hormonal, exemplo de hormônios, testosterona, isso vai fazer com que eu tenha dificuldade no processo de emagrecimento. Então, é importante também analisar o fator hormonal, lógico que em todas as fases da vida, mas principalmente após os 30 anos, que a gente se observa aí, que tem quedas hormonais. Uhum. E quando a gente fala, né, nessa questão do controle do peso e que é importante a gente não perder a mão ali, né, não errar, não extrapolar, quais são as consequências, quais são as doenças que podem vir junto ali, hein, Tâmara? Então, a gente tem aí doenças como hipertensão, aumento de colesterol, né, a gordura no fígado, problemas intestinais, problemas na digestibilidade, porque se eu não tenho uma boa digestão, eu não tenho uma boa absorção de nutrientes, logo eu não tenho o quê? Nutrientes para que as minhas células funcionem bem. Então tem quadros também aí de hipotiroidismo, né, que a gente vê aumentando cada vez mais, e obesidade, que é esse acúmulo aí de gordura. Então é muito importante pensar não só no emagrecimento, em vou começar uma dieta e emagrecer, mas na manutenção desse peso. E como que eu faço isso? Lidando com as estratégias, lidando com as armadilhas, melhor dizendo, lidando com as armadilhas da dieta, que é pensar, bom, vou sair para comer, o que eu posso escolher aqui que é mais saudável para o meu organismo? Vou beber algo? Qual seria a melhor bebida para eu consumir? O que acontece é que nós fomos condicionados ao longo do tempo a comer para satisfazer o nosso corpo. Emocionalmente falando, não para nutrir. Ninguém pensa, eu vou comer isso aqui para nutrir o meu organismo. Então, quando a gente trabalha essa mudança de pensamento, facilita o processo em pensar, eu vou comer isso para nutrir o meu corpo ou eu vou comer para satisfazer a minha emoção. Até porque quando a gente vai pensar nisso, parece que a gente faz até caretinha, né? Tipo, quando a gente fala de comer saudável, a palavra vem dieta, né? Tem restrições, tem que fazer dieta. E dieta nada mais é do que a nossa alimentação, né? Nosso estilo de comer, né? Como que a gente vai se alimentar, nossa forma. Né? Porque é bem mais fácil a gente comer frango frito, por exemplo, né? Eu, por exemplo, adoro frango frito. Não sei por que é tão difícil comer. Fácil, né?
Assadinho. Não sei. Qual é a dificuldade da gente se adaptar? É o hábito desde cedo? Paladar. É o paladar? O nosso corpo reage diferente? Porque tem uma máxima, inclusive, né, entre os chefes de cozinha que diz que se tiver ruim, você frita que resolve o problema, fica bom, né? Tem algum componente no nosso corpo que leva a gente para esse caminho, por exemplo? Com certeza a questão do paladar ela está muito associada com isso. A indústria ela realmente ela criou isso, essa mistura entre açúcar, gordura. Essa mistura ela faz com que o nosso paladar fique o quê? Viciado. Então toda vez que eu como um alimento que tem essa mistura de gordura com açúcar, isso faz com que eu tenha mais e mais vontade de consumir esses alimentos. Por isso que você já viu, se a gente come um pedaço de doce, quero comer outro pedaço. Ou come o frango, né? O frango frito, no caso. Frito. Que às vezes pode até fazer ele empanado, então mistura aí a gordura com açúcar. A gente fica o quê? Querendo consumir cada vez mais esse alimento. Eles foram feitos mesmo para viciar a gente. Não pensem que a indústria ela é inocente nisso. Foi justamente para atingir aí a nossa mente. E outra coisa que nós fomos condicionados ao longo do tempo, a pensar que comida saudável tem que ser sem sabor. O que a gente pensa na hora de falar de comida saudável? Tem que ser sem sal, tem que ser sem tempero, não pode isso, não pode aquilo. Então, ter essa mudança de pensamento que eu posso comer saudável, pode ser gostoso e também pode ser prazeroso, isso vai fazer com que você tenha mais prazer realmente em comer saudável, em pensar em nutrientes para o seu organismo. Uhum. Muito bom. Tem um comentário. Uhum. Sempre vem aqueles comentários interessantes, né? O Ricardo Reis aqui, ele é uma pessoa que deve servir de exemplo para muita gente aqui, ó. Ele pedala em média 200 km por semana. Ele fala que ele é super regrado na alimentação, porque ele vai fazer 53 anos. Velhice só na cabeça e hábitos errados. É verdade. Essa questão da disciplina é fundamental, né, Tâmara? Fundamental. E no início de ano, o que as pessoas fazem? 1000 promessas, né? Vou mudar radicalmente e não tira do papel. O que tem que pensar? Né? Principalmente, vamos falar desse início de ano, que é onde as pessoas ficam mais motivadas a mudarem. Estabelecer metas menores. Por quê? Porque elas são mais fáceis de eu alcançar. Não vai pensar em mudar tudo de uma vez, porque acaba não mudando nada. Então, se você consome refrigerante, já tira o refrigerante. Consome muita fritura, vamos diminuir o consumo dessa fritura. Vamos estabelecer dias para comer essa fritura. Enfim, então são pequenos hábitos que você vai mudando, que com o passar do tempo, chega lá no final do ano, o balanço está positivo. Agora, se eu penso radicalmente em mudar tudo de uma vez, eu não vou mudar nada. Não faz nenhum tipo de atividade física, é totalmente sedentário. Vou fazer atividade física 7 vezes na semana, 1 hora por dia. Vai conseguir? Muito difícil, não é? Porque falta um dia, falta 2, já desanima. Não, já faltei 2, já não vou cumprir minha meta. Então, se você não faz nenhuma atividade física, começa 2, 3 vezes na semana. Tá indo bem, tá conseguindo cumprir com a meta, aí você vai aumentando gradualmente. Muito bom. Olha, eu gostei. Metas cumpríveis. Executáveis. Exatamente. Metas executáveis, Já a palavra certa. Metas possíveis. Possíveis, alcançáveis. Muito bom. Alcançáveis. Alcançáveis, é. Excelente. E sempre a alimentação, a gente já sabe, né? Olhar para as frutinhas, para os legumes, para as verduras e pensar num bom tempero. Nada de sofrer, né? Olhar com um olhar mais alegre. Dá para botar uma boa proteína, desde que feita do jeito certo também. Enfim, tem muitas opções, né? Eu acho que a coisa é você olhar para a dieta, né? Para a alimentação da maneira adequada, né? Inclusive, Tâmara, eu gostaria que você deixasse o seu contato, porque eu acho que você tem algumas dicas super interessantes também na hora de preparar um prato bom, gostoso e saudável, né? Sim, eu sempre coloco no meu Instagram, eu divido o meu dia a dia também ali, com algumas receitinhas que eu faço. Meu Instagram é @NutriTâmara Mesquita, Tâmara com TH.
E tem meu site também com algumas dicas, alguns e-books, www.tamaramesquita.com.br. Então, gente, vamos olhar a alimentação saudável com outros olhos, entender que o nosso corpo precisa de nutrientes para prevenir doenças. Quem não quer viver bem e viver com saúde, não é mesmo? Com certeza. Tamara, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Está começando o ano, né? A gente espera contar com você mais vezes aqui ao longo de 2022. Até a próxima, então, né? Até a próxima, eu que agradeço aí a participação.